Olá, eu sou a psicóloga Lilian Félix e no vídeo de hoje eu quero falar sobre o transtorno bipolar na infância e na adolescência. Fique comigo, assista o vídeo, curta e compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. O transtorno bipolar é um transtorno de humor caracterizado por períodos de intensa depressão e outros períodos de grande euforia, são as fases de mania. Esse transtorno ele ainda é muito pouco conhecido pela classe científica como um todo e principalmente pela população geral. É um transtorno que ainda é muito cercado de mitos, muitos preconceitos, muitos julgamentos, até por esse desconhecimento. Existem ainda muitos estudos acerca do transtorno para que se possa conhecer melhor como é o funcionamento, o que desencadeia, qual o período que surge o transtorno bipolar. E aí, por isso mesmo, até pouco tempo julgava-se que somente adultos, somente a partir da fase adulta, é que as pessoas pudessem desenvolver o transtorno bipolar. Porém, muitos estudos feitos a longo prazo com pacientes com transtorno bipolar, pôde-se observar nesses estudos que essas pessoas já apresentavam sintomas de bipolaridade desde a infância ou adolescência. Então, a partir desses estudos, pôde-se concluir que crianças e adolescentes também podem já apresentar o quadro de bipolaridade. E o vídeo de hoje, então, é sobre isso, para falar um pouquinho das diferenças dos sintomas nas crianças e adolescentes que podem ter o diagnóstico de bipolaridade. Algumas das características observadas nessas crianças que têm transtorno bipolar são, por exemplo, as grandes oscilações de humor. Nas crianças, essas oscilações ocorrem com mais frequência, mais rápido. A gente chama isso de ciclo. Então, a criança faz uma ciclagem mais rápida. No mesmo dia, ela pode ter períodos de grande euforia, de excitabilidade, de ficar altamente energética, de achar que ela consegue tudo, que ela pode tudo, se comparar a um super-herói, de achar que ela tem superpoderes, que nada a atinge e com isso ela se colocar em situações de risco. É uma criança mais impulsiva e aí ela pode ter esses períodos e ao mesmo tempo, no mesmo dia, ela também ter períodos de depressão, de agressividade, de muita raiva, explosão, de ficar mais contida, mais retraída, de baixa autoestima. Então, no mesmo dia, a criança varia, passa de um estado para outro rapidamente, o que não é muito comum no transtorno bipolar em adultos. O adulto, normalmente, ele demora um período maior numa fase para depois passar para outra fase. Para sair da fase de mania, que pode durar semanas, meses, e depois ele ir para uma fase de depressão, que a gente fala. Na criança, esses ciclos são mais rápidos. Os estudos sugerem que até 2% das crianças, no geral, podem apresentar o transtorno bipolar. E aí, essas crianças, a alta prevalência do transtorno bipolar está maior nas crianças que têm algum parente de primeiro grau que também tenha o transtorno. Isso leva a crer que a genética seja um fator muito importante no desenvolvimento do transtorno. Ou seja, tem aí um componente genético, um fator genético que faz com que haja uma alteração química no cérebro dessas crianças, onde vai ter uma alteração aí na produção de noradrenalina e de outros neurotransmissores importantes para o equilíbrio mental. E aí, com isso, essa criança possa desenvolver o transtorno. Porém, também existem estudos que mostram que crianças que sofreram grandes traumas, que passaram por perdas, passaram por abuso, por exemplo, abuso sexual, por violências, essas crianças também têm uma taxa maior de desenvolvimento do transtorno bipolar. Então, os estudos nos levam a concluir que
O fator hereditário, o fator genético, aliado ao ambiente de desenvolvimento dessa criança, a forma como essa criança é cuidada, como se deu a gravidez, a gestação como um todo, o parto, o desenvolvimento dessa criança, tudo isso em conjunto é que vai gerar ou não o transtorno, que vai fazer com que esse transtorno ecloda, que ele surja, que ele se desenvolva nessa criança ou não. O diagnóstico de bipolaridade na infância é um diagnóstico muito difícil. Primeiro, como eu já disse, por se tratar de um transtorno ainda pouco conhecido, cercado de mitos, né? Muitas pessoas, inclusive pessoas da área médica, ainda acham que o transtorno bipolar é aquele transtorno grave que compromete muito a vida do sujeito, que ele perde contato com a realidade, que ele não vai dar conta de seguir uma vida profissional, acadêmica, né? Então tem-se ainda o mito de que esse seria o único padrão de transtorno bipolar. Porém, os estudos mostram, né, todas as pesquisas, de que não existe somente um tipo de transtorno bipolar. Assim como outras síndromes, outros transtornos, existem alguns níveis. No transtorno bipolar também, a gente pode dizer que existem alguns tipos de transtorno bipolar. E aí, muito mais na criança, que ainda os sintomas estão surgindo. Se a gente faz uma intervenção inicial, a gente evita que haja o desenvolvimento da doença, que essa doença continue ali desenvolvendo novos sintomas e aí comprometa realmente a vida dessa criança. Então, por isso, o diagnóstico precoce, a intervenção precoce é muito importante. Porém, como já disse, é um diagnóstico difícil por falta de conhecimento até mesmo da parte médica. Muitos pediatras, até psiquiatras que não têm uma formação nessa área infantil, ainda desconhecem pouco essas características da sintomatologia na criança. Então tem-se ainda muita confusão nos diagnósticos. Algumas crianças são diagnosticadas, por exemplo, com TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, porque no transtorno bipolar também existe a característica da impulsividade, que é vista também nas crianças com TDAH. Então, tem algumas coisas que são parecidas em um diagnóstico com outro. Então, somente observando essa criança, fazendo um acompanhamento mais de perto, de tempo em tempo, percebendo o que houve de progresso, o que não houve, o surgimento de cada sintoma, é que vai possibilitar o diagnóstico diferencial e aí sim entender qual que é o quadro mesmo que essa criança está. Se ela está no diagnóstico de transtorno bipolar ou se ela está enquadrada num outro tipo de transtorno. A minha sugestão é para que os pais, as mães, os cuidadores estejam bastante atentos a essas características, a como a criança desenvolve um determinado sintoma, como ela varia de humor, como essa criança é agressiva ou não, como que é a convivência dela com outras crianças, porque a criança com transtorno bipolar, ela é uma criança mais agressiva, raivosa, ela não consegue conter essa raiva e às vezes ela não consegue sequer explicar por que ela não consegue conter, por que ela fez aquilo, ela se arrepende depois, ela chora, mas ela não consegue conter isso. Às vezes ela não consegue nem explicar o que ela estava sentindo, o que passou na cabecinha dela ali. Ela só sabe que ela está agitada, ansiosa e quer andar para lá e para cá, não consegue parar. Então isso se confunde às vezes com TDAH, com outras doenças, com outros transtornos. Então os pais precisam estar muito atentos a cada sintoma, anotar tudo direitinho, levar para o médico e aí esse pediatra encaminhar para um psiquiatra, para um neuropsiquiatra para ver se ele pode ajudar a fazer esse diagnóstico. Se não for a área dele, então ele encaminhar para quem seja de competência. Mas não desistam. Se vocês estão buscando por ajuda para entender um comportamento dos filhos de vocês e não estão entendendo muito bem o que está acontecendo, procurem um outro especialista, uma segunda opinião, mas não desistam de procurar ajuda e de entender o que está acontecendo com o seu filho. Às vezes não é só raiva, só agressividade, pirraça,
teimosia, às vezes tem sim um transtorno, uma parte química que está desorganizada, que precisa ser diagnosticada e tratada, senão essa criança tem sim um comprometimento no desenvolvimento. É preciso que os pais saibam, inclusive, que a taxa de suicídio em crianças bipolares, crianças e adolescentes, é muito alta, em torno aí de 25 a 40% das crianças diagnosticadas tentam suicídio em algum momento. Então é preciso sim fazer o tratamento, aderir a esse tratamento e fazer o acompanhamento direitinho, né? Outro fator importante é que as crianças que são bipolares, elas têm uma menor adesão ao tratamento, elas dificultam mais esse tratamento, elas aderem menos e aceitam menos a medicação. Então, por isso é muito importante o acompanhamento multidisciplinar, né? O acompanhamento em terapia também, junto com o psiquiatra, para que eles possam facilitar essa adesão da criança ao tratamento, para que na terapia a criança passe por um processo que a gente chama de psicoeducação, onde ela e toda a família vai ser orientada sobre o transtorno, sobre as características, o que fazer para evitar e prevenir alguns sinais e sintomas, a percepção da mudança de cada fase, de entendimento de cada sintoma e o que fazer para lidar com eles, para prevenir que entre, por exemplo, numa fase depressiva aguda e que espere surgir aí pensamentos suicidas e coisas que possam agravar o tratamento, né? Então, é na terapia que a gente vai trabalhar essas coisas com a criança e com a família, para que essa criança possa ter mais qualidade de vida, para que ela tenha uma vida o mais próxima da normal possível, que ela possa trabalhar, estudar, fazer tudo como a maioria das pessoas fazem, né? É muito importante entender que a criança e o adolescente, e também o adulto bipolar, precisa ter regras, ter rotina, precisa ter um padrão de sono adequado, porque tudo isso vai influenciar e vai alterar essa química cerebral e pode tanto ajudar quanto atrapalhar o tratamento. Então, quanto mais rotina, quanto mais equilibrada for a vida dessas crianças e adolescentes, com menos pressão, com menos fatores estressores, mas vai ser facilitado que essa criança tenha um desenvolvimento melhor, que ela permaneça mais equilibrada e que ela tenha menos ciclagem entre um período e outro, entre uma fase e outra, e que ela fique aí mais tranquila. Então o vídeo de hoje foi para isso, para alertar aos pais e cuidadores sobre os sinais e sintomas, para que vocês tomem conhecimento de que existe esse tipo de transtorno, para que ao perceber sintomas desse tipo vocês procurem por ajuda e conversem com o médico, conversem com a pessoa que faz aí o diagnóstico, que está acompanhando o seu filho. Se você teve, por exemplo, um filho diagnosticado com um outro tipo de transtorno, mas que não vê evolução no tratamento, por exemplo, tem muitas crianças que são diagnosticadas com depressão, porque ao levar no psiquiatra ou no pediatra, falou-se somente dos sintomas depressivos, não foi observado a outra fase, né? Esse outro período que a criança também passa, períodos bons, períodos de muita euforia, isso não foi observado, não foi relatado. Então essa criança foi diagnosticada com depressão, mas tratando a depressão, os pais, as pessoas em volta não estão percebendo a evolução dessa criança, não estão percebendo a evolução no tratamento. Então isso é um fator para a pessoa ficar alerta e falar, peraí, vamos desconfiar um pouquinho desse diagnóstico, vamos pensar se pode ser outra coisa. E aí o transtorno bipolar pode ser uma explicação, pode ser que tenha sido negligenciada alguma parte nesse diagnóstico. E aí é possível rever, né? Então o vídeo foi para isso, para conscientizar vocês, para colocar aí um alerta nesses sinais e sintomas, para que vocês procurem ajuda caso exista alguma coisa assim acontecendo aí perto de vocês, que vocês identifiquem esses sinais e possam procurar então uma intervenção, um atendimento adequado para a criança de vocês.
Eu fico por aqui, agradeço por você estar acompanhando os nossos vídeos. Peço que, se você ainda não se inscreveu, se inscreva no nosso canal para ajudar que o canal continue crescendo, levando conteúdo de qualidade para mais pessoas. Comente aqui embaixo nos nossos vídeos se você tem algum tema que você gostaria de conhecer um pouquinho mais, gostaria que nós falássemos aqui. Comente aí. Se você gostou do conteúdo ou se tem alguma crítica também, comente aqui para que a gente possa cada vez mais melhorar e trazer conteúdos melhores para vocês. Não se esqueça de ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos, se inscrever no canal, como eu disse, e deixar o seu joinha para a gente saber se você gostou do vídeo, tá bom? Um abraço!